Olá, amigos. Mais um vídeo, mais um trabalho nosso e sempre com fé. O que está escrito aqui nessa camiseta é fé. Fé em Deus, fé no homem, né? Fé, o homem no caso nós mesmos, e fé não no amanhã, mas fé no agora, no poder do agora. Então vamos continuar com o nosso trabalho, vamos continuar com o nosso vídeo, os nossos vídeos. O vídeo de hoje é número 89 e hoje vamos falar sobre arte, sobre entretenimento. Serão dois temas atemporais e vamos falar também sobre um tema de atualidade ligado à mídia, mas que hoje o nosso vídeo é um vídeo bem tranquilo, bem curioso também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu agradeço a quem dá o like, a quem compartilha, aos que já se inscreveram, aos futuros inscritos, porque esse trabalho é um trabalho que gera uma dopamina, uma boa dopamina, e é um trabalho que sempre vai incentivar o bom conhecimento, a boa informação. Lembrando que a primeira parte é a nossa revista eletrônica, como eu digo, e a segunda parte é o Língua Portuguesa e Afins, em que a gente sempre dá uma dica para o pessoal que vai fazer Enem, para o pessoal que está em colégio, que está em faculdade, sempre voltado à língua portuguesa, né? E o pessoal concurseiro. Então a gente sempre dá um bizu, uma dica, e a dica de hoje será voltada para literatura. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos agora subir no balão do conhecimento, vamos sair desse instante que nós estamos aqui, vamos trabalhar nossa mente e vamos até os temas de hoje. Eu vou falar sobre Vincent Price, um grande ator norte-americano. Vou falar também sobre Akira Kurosawa, um grande cineasta nipônico. E falarei também hoje sobre o fenômeno da televisão mundial atual chamado doramas. Vamos lá. Primeiro, meus amigos, eu vou falar aqui sobre o grande mestre. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse gênero. Eu mesmo já assisti quando eu era mais jovem, gostava muito desse gênero, confesso. Mas eu vou falar aqui sobre um dos maiores nomes do cinema de terror mundial. E tem vídeos aí meu na playlist. Tem um vídeo que fala sobre Nosferatu. Eu até aconselho a quem gosta dos meus vídeos que dê uma olhada, que é só informação boa. E sendo que o Nosferatu foi um personagem, e eu vou falar sobre um ator. E eu vou falar sobre o Vincent Price, que ele se tornou no século passado, eu não diria o maior ator de filmes de terror de Hollywood. Mas eu creio que um dos principais. Ao lado de John Carradine, ao lado de Peter Cushing, ele se tornou, eu acho que o mais emblemático ator de filmes de terror dos Estados Unidos. E Vincent Price, ele nasceu em St. Louis, nos Estados Unidos, no ano de 1911 e partiu no ano de 1993. Ele vinha de uma família muito abastada, como eu gosto de usar esse termo. A família dele era proprietária de uma fábrica de fermento lá nos Estados Unidos. E lógico que ele foi uma pessoa que teve direito, né, digamos assim, teve a oportunidade de ter uma boa educação. Sendo que logo cedinho, Vincent Price, ele despertou um interesse muito grande por artes. Ele era um amante das artes, como eu também sou, eu adoro artes. E ele passou a estudar História da Arte. E ele gostou tanto, e ele tinha condições financeiras para isso, que ele saiu dos Estados Unidos e foi para a Inglaterra para estudar na Escola de Belas Artes, lá de Londres, na Inglaterra. E ali ele se encantou. Ele era um homem muito alto, né? Uma estatura muito, muito alta. Ele tinha uma presença, ele era um homem de gestos educados, delicados, né? No bom sentido da palavra. E ele foi um casamento perfeito, né? Do Vincent com a arte. E ele gostou tanto, e ele tinha uma boa condição financeira, que ele disse, espera aí, eu vou levar essa
essa arte, esse conhecimento, esse banquete cultural lá para o país Yankee, lá para os Estados Unidos. E ele montou uma escola de belas artes lá em Los Angeles, no West Los Angeles College, lá no campus lá dessa universidade, e atraiu muita gente, ficou lá durante décadas e fez sucesso. E Vincent Price, ele era um amante das obras de William Shakespeare. Mas ele, devido à estatura dele, à presença dele, ao porte dele, quando ele se interessou por arte, ele se interessou por teatro, depois foi para o cinema, que foi o alvo dele, ele foi fazendo assim papéis mais voltados para o estilo romântico, que exatamente aconteceu no primeiro filme dele, de 1938, chamado Serviço de Luxo. Ele fez tipo uma ponta, mas foi a primeira obra dele dentro do cinema, a primeira participação, mas o negócio dele era terror. O negócio dele era filme, como se diz vulgarmente, filme macabro. Então, em 1939, ele participou do seu primeiro filme de terror, com ninguém mais, ninguém menos que Boris Karloff. Ele participou do filme A Torre de Londres, de 1939. Com o êxito dele, ele participou como primeiro personagem, como protagonista. Ele era um assassino frio, calculista, que foi o filme A Morte Veste-se de Branco, de 1946. Aí foi um sucesso atrás do outro em termos de terror. 1953, mais uma notável atuação em Máscara de Cera. As características dos personagens que eram defendidos por Vincent Price carregavam muito dele, era como uma mistura de personagem e ator. Ele tinha um tom aristocrático, né? Ele era cheio de humor, né? Humor que a gente tem que ter cuidado até com as palavras que a gente usa, mas de humor escuro, vamos dizer assim. E ele tem um tom malvado, né? Malvado e muito sutil. Então isso encantava, né, o público que gosta ou que gostava desse gênero. Ele confundia tanto o ator com o personagem, estou dizendo isso no bom sentido, que certa vez um ator que interpretou brilhantemente o personagem Drácula faleceu, e ele foi até o velório desse ator com Peter Cushing e outro ator que eu não me lembro, não sei se foi Christopher Lee. E ele chegou lá, olhou o cadáver lá do ator e disse: a minha vontade é de pegar uma estaca e botar no peito enfiar no peito desse Drácula para ver se ele realmente morreu. Para vocês verem a sandice, né, do Vincent Price. Então ele confundia, era o personagem com o ator, com o homem Vincent Price. Ele trabalhou com nomes como Roger Corman, Edgar Allan, Jack Nicholson, Christopher Lee e John Carradine. Eu vi um episódio daquele seriado maravilhoso, Mulher Maravilha, em que teve um episódio até meio de terror, que teve a presença do John Carradine. Em 1975, ele teve também incursões na música. Ele apresentou também um programa de culinária, ele também escreveu um livro de culinária, para vocês verem que pessoa diferente, que pessoa excêntrica era o Vincent Price. Ele também, para quem se lembra do videoclipe, né, que se chamava videoclipe do Michael Jackson, o Thriller, tem momentos em que tem um locutor, né, o Vincent Price, essa narração de terror foi feita pelo Vincent Price, que ele tinha uma voz bonita, mas uma voz ao mesmo tempo misteriosa, que dava um certo impacto. Foi ele que fez a narração. Em 1985, as pessoas que são antiguinhas como eu, que gostam do seriado Scooby-Doo, foram 13 episódios em desenho animado, lógico, que tinha um personagem que era a cópia do Vincent Price. Eu vi as fotos e realmente é tudo bem interessante. O último trabalho de Vincent Price ocorreu em 1990 com John Depp, no filme Edward's Mãos de Tesoura. E ele não pôde aconteceram muitos hiatos, né, durante as filmagens, porque ele já estava doente, ele estava com efizema, ele estava com mal de Parkinson e veio a falecer de câncer. Então, o Vincent Price,
ele deixou na calçada da fama dos Estados Unidos e no cinema clássico, né, na história do cinema mundial, o seu nome como um dos maiores representantes dos filmes de terror da história do cinema. Para quem gosta, né, para quem gosta de arte, porque não deixa de ser arte, como o filme Nosferatu, eu aconselho a vocês que busquem na internet, tem muita coisa, eu vi no YouTube também, é bem legal o trabalho de Vincent Price. Agora nós vamos continuando no cinema, desta vez nós vamos lá para o Japão, vamos para Tóquio e vamos falar sobre uma figura interessantíssima, um homem também de cultura, um homem bem legal que se chamou Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, meus amigos, ele nasceu em 1910 e morreu em 1998 em Tóquio, no Japão. Ele foi um cineasta, um dos mais famosos, um dos mais brilhantes e um dos mais importantes da história do cinema. Ele nasceu em uma família formada por samurais, eram 8 irmãos, ele era o mais novo, e o pai dele era o Isamu Kurosawa, era um homem de uma sensibilidade também muito boa para a arte, e ele era um amante das artes ocidentais, ele gostava dos filmes ocidentais, que eram filmes mudos, né, quando chegavam lá no Japão. Ele gostava da literatura feita no Ocidente, ele era um amante da arte ocidental. Então ele permitiu que os filhos tivessem acesso a esse tipo de cultura. E o que foi que aconteceu? Ele tem esses filhos e o Akira Kurosawa, ele se dava muito bem com Eigo Kurosawa, que era o filho mais velho. E ele nasceu em 1910, em 1923, aos 13 anos, aconteceu no Japão um famoso terremoto. O terremoto acabou com tudo praticamente e deixou certas áreas de Tóquio em escombros. E o Eigo, ele era um rapaz muito antenado e ele pegou Akira e levou Akira para o local dessa tragédia e mostrou os escombros, mostrou os cadáveres e o Akira Kurosawa não queria ver aquilo de jeito nenhum. Mas ele ensinou a Akira que ele tinha que enfrentar na vida momentos difíceis e coisas desagradáveis. Como se fosse um choque de maturidade, né? No Akira. Eigo era, digamos assim, um anjo da guarda de Akira Kurosawa, era também um grande amante das artes literárias, do conhecimento, e ele se especializou na época, era o início do século passado, e ele se interessou muito por narrar filmes mudos, porque nós sabemos que o início do cinema, os filmes eram todos na linguagem muda, né? Era o famoso cinema mudo. E ele ganhou muito dinheiro, ele se deu muito bem, porém, por volta da década de 30, os filmes eles passaram a ter voz e ele perdeu o emprego que ele tinha. Ele caiu em uma depressão muito forte porque teve que voltar a morar com os pais e acabou se suicidando. Algo que chocou muito, muito o Akira Kurosawa. Tanto é que ele sempre dizia, quando falava do irmão, quando alguém perguntava algo sobre o irmão, ele dizia, isso aí é uma história que eu não quero contar. Então, ele já começa, né, com pauleira, né, o Akira Kurosawa. Então, o Akira Kurosawa, ele realmente cria essa cultura de cinema e ele passa a trabalhar com um dos grandes nomes do cinema lá do Japão, chamado Kajiro Yamamoto. Ele foi trabalhar no estúdio Photo Chemical como assistente de direção. Sendo que houve uma química tão boa profissional entre ele e esse dono do estúdio, que de 24 peças de cinema que foram feitas, 17 tiveram a presença de Akira Kurosawa. Então ele fez um nome, Akira Kurosawa fez um nome. Aí ele, muito inteligente, muito instigado, ele leu uma obra chamada A Saga do Judô, de Tsuneo Tomita. Porque no início dos anos 40 houve uma guerra entre os Estados Unidos e o Japão. Eu vou explicar a vocês o que tem a ver isso com a obra do Akira Kurosawa. Então, era Estados Unidos fora
Sendo que a saga do judô, o Akira Kurosawa, ele juntou dinheiro, ele fez o filme, sendo que o filme deu tudo certo, a produção, mas teve um sério problema, a censura nipônica, porque ninguém queria um filme que o filme ficou conhecido como uma obra de exaltação à cultura yankee, à cultura americana. Mas ele, com o conhecimento que tinha, ele se utilizou de Yasurito Ozu e ele foi defendido, né, por esse rapaz, e o filme se tornou em 1943 um sucesso de público e de crítica em Tóquio, no Japão. Só para vocês terem uma ideia, né, da firmeza, né, e do talento de Akira Kurosawa. Foram mais de 30 longas-metragens na sua vida profissional, alguns que se tornaram western nos Estados Unidos, alguns que ganharam prêmios do cinema, como filme estrangeiro, e alguns deles eu vou dizer aqui para vocês. Nós temos Rashomon, de 1950, O Idiota, de 1951, Viver, de 1952, Trono Manchado de Sangue, de 1957, Yojimbo, o Guarda-Costa, de 1961. Temos também Dessu Uzala, de 1975, que ficou aclamado como melhor filme estrangeiro daquele ano, Han, de 1985, e Rapsódia, em agosto de 1991. Então, meus amigos, está aqui um pouco da vida e um pouco da obra de um dos grandes magos do cinema mundial, Akira Kurosawa. E agora vamos falar sobre esse fenômeno, né? O fenômeno da TV aberta, um dos poucos fenômenos que a gente encontra hoje, que se chama doramas. E o que é o doramas? O que significa doramas? Minha gente, o doramas é um produto da TV asiática, mais precisamente do Japão também, da Terra do Sol Nascente. E doramas significa drama em nipônico. E muita gente tem dito, doramas é novela, doramas é igual a novela. Não, não tem nada a ver. O doramas, ele segue o modelo dos animes. E é muito diferente das novelas. Porque as novelas, geralmente, as novelas que nós estamos acostumados a assistir, principalmente as novelas produzidas pela Rede Globo de televisão, elas duram cerca de 150, 170 capítulos, com uma média de 50 atores, 50 personagens. Já os doramas, a quantidade é muito, muito inferior, tanto com relação a capítulos quanto a personagens. Geralmente, os doramas de muito sucesso, ele tem cerca de mais ou menos 11 episódios e o máximo de 15 atores. Então, eles não têm essa coisa cansativa da novela, que hoje a gente sabe que caiu muita audiência. Por causa da tecnologia, da internet, ninguém tem mais tempo de ficar diante da tela de uma TV, acompanhando como se fosse um prisioneiro mental daquelas novelas e até mesmo o produto. Não se tem uma liberdade, é sempre o mesmo tema ou os mesmos temas dentro de uma novela. E o doramas não, o doramas varia muito, ele varia muito de temas, ele varia demais. Cada doramas tem o seu tema. Tem o doramas voltado para o cotidiano, tem um doramas que ele é mais voltado para as coisas do passado, da cultura do Japão, como o período de guerra civil, como a questão do shogunato. Tem também os doramas que tem também histórias de amor, mas não levando esse tempo todo como levam as novelas. Então, são episódios, os episódios sempre têm começo, meio e fim, nunca tem cenas do próximo capítulo. Então, tudo você assiste ali é uma coisa bem objetiva, uma coisa bem direta, e é exatamente essa linguagem que tem atraído bastante o público, não só lá na Ásia, mas em todo o mundo. Porém, alguns doramas, eles fugiram um pouquinho da norma, da questão do tempo, como O Mito Comum, que foi de 1969 a 2011, foram 1000 episódios com 44 temporadas. E o segundo foi Slashing Idol, que foi de 1973 a 1994, que teve 214 episódios e durou esse tempo todinho de apresentação lá no Japão. E uma curiosidade é que perguntam, o Tokusatsu é um doramas? Vem essa pergunta.
e eu vou responder a vocês agora. Não é um dorama, são filmes com efeitos de ficção científica. Eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente, no final dos anos 70, início dos anos 80, existiam aqueles seriados no final de tarde, né? Eu era criança, e a gente assistia, era Robô Gigante, Spectreman. Ele passava na antiga TV Tupi e depois no iniciozinho do SBT à tarde. E eram robôs imensos, que tinham os robôs do bem e os robôs do mal, tipo Power Rangers, que a gente assistiu agora há pouco, né? Quem gostava daquela programação. Então, é o que as pessoas perguntam. Isso aí é um doramas? Não. Isso é um filme, são filmes de ficção científica, né? Geralmente tem o robô que é do bem, o robô do mal, mas que não tem nada a ver com o programa chamado doramas. Os doramas são produzidos em Singapura, na Tailândia, no Japão, os que são os mais conhecidos, e também na China. A NHK, a Fuji TV são as maiores produtoras e você encontra no streaming e também na Netflix. Vocês veem esses episódios. Então, meus amigos, coisas aqui interessantes, né? Temas mais amenos, falando sobre entretenimento, sobre cultura. Espero que vocês tenham gostado. Eu creio que o próximo vídeo nosso nessa revista nós vamos falar sobre essa coisa da taxação, né, da taxação americana, para a gente entender um pouquinho o que é que está acontecendo. Vamos falar também sobre o que é terremoto, como o terremoto que aconteceu lá do outro lado do mundo. Nós vamos ver isso e outros temas de interesse de todo mundo. Quem quiser continuar comigo, continua. É só um clique para a gente falar sobre língua portuguesa e afins. Quem quiser, continua. Quem não quiser, continue acessando, aguardando o próximo vídeo. O meu muito obrigado a todos. Fé sempre e está contado. Vamos agora a um novo vídeo em língua portuguesa e afins, né? Como eu digo a vocês, é outra estrutura, é outro tema. E aqui vai uma dica para o pessoal do Enem, para o pessoal concurseiro, para o pessoal de colégio, de faculdade, que estuda língua portuguesa. E dentro de língua portuguesa, como eu chamo língua portuguesa e afins, literatura tem que estar presente e como tem que estar. E aqui é só uma dica, ou são algumas dicas, ou alguns flashes, a respeito, meus amigos, da importância da literatura brasileira, ou da literatura de um modo geral. Nos meus vídeos, mais uma vez eu digo, na playlist, tem vários vídeos falando sobre literatura brasileira, sobre as escolas da literatura brasileira. Inclusive, eu devo ter falado também sobre literatura estrangeira. E eu costumo dizer que a literatura ela é um ingrediente do jornalismo. Porque desde a época do Brasil colônia, desde a época do quinhentismo, que nós temos grandes manifestações jornalísticas dentro da literatura. E quando eu estudava lá na faculdade, eu me lembro que um professor, ele disse que a primeira matéria, a primeira reportagem feita no Brasil aconteceu na época do nosso descobrimento com o Pero Vaz e Caminha, quando ele redigiu aquela carta, enviou para o rei de Portugal, contando tudo o que ele viu aqui na Terra Brasilis. A nossa flora, a nossa fauna, o material humano, os indígenas, as índias e os índios nus tomando banho, né, nas águas doces, né? O mar nem tanto, porque eles passavam quanto tempo, né, nos oceanos. Mas quando eles chegavam aqui, que viam esse azul, que viam o verde das matas, que viam os animais, então aquilo chamou muita atenção deles até, e nós sabemos pelo sentido de exploração. Então ali foi a primeira reportagem feita na história do Brasil. Então, em literatura isso é fantástico, porque depois vieram as escolas literárias, né? Barroco, arcadismo, romantismo, por aí vai. E cada escola dessa, né? Cada escola literária dessa, ela tinha uma reportagem, né? Ela retratava, ela reportava
os costumes de então, os costumes daquela época. Então foi passado não só em termos de Brasil, mas também para a Europa, a cana-de-açúcar, o pau-brasil, as nossas riquezas, as riquezas minerais, a vergonha do tráfico negreiro, as mudanças da sociedade brasileira, o período em que o Brasil, no ano de 1888, acabou, entre aspas, com a escravidão, o modernismo com grandes jornalistas, com grandes escritores participando, não é, da Semana de Arte Moderna. Então, a literatura brasileira ajudou e muito o jornalismo brasileiro. E creio eu, não só o jornalismo brasileiro, como o jornalismo mundial. Continuando, como o jornalismo mundial. Então, fica aqui a nossa dica. Quando vocês forem estudar literatura, vocês mergulhem no aspecto jornalístico da mesma. A literatura, ela sempre passa para o leitor, para as gerações futuras, todo o quadro, todo o modus vivendi, todo o jeito de ser e de viver da sociedade que ela corresponde. Nós vemos isso na literatura brasileira, vemos isso também na famosa literatura lá da Inglaterra, vemos na famosíssima literatura russa. Busquem estudar e mergulhar no termo literatura, nessa bagagem jornalística, nessa bagagem de reportar os fatos para os leitores. Então fica essa dica. Muito obrigado a vocês de coração, aos que visualizam esse trabalho. Compartilhem com quem gosta do bom conhecimento. E até o nosso próximo vídeo. Está contado.